Olá a todos, um bom dia, na paz do Senhor Jesus. Rapidamente eu quero meditar uma palavra com vocês em Marcos, capítulo de número 2, e o tema é Cura do paralítico em Cafarnaum. E assim diz a palavra do nosso Deus. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4 pessoas. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram um leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Glória a Deus. Esta é uma passagem muito conhecida. Quem que não conhece a história do paralítico de Cafarnaum? Aquele paralítico que estava aflito, aquele paralítico que precisava chegar até Jesus. Escute, aonde Jesus passava, coisas diferentes aconteciam. Aonde Jesus passava, ele curava. Aonde Jesus passava, famílias eram libertadas. Aonde Jesus passava, muitos povos que ali estavam aflitos, angustiados, desanimados, eram visitados pela presença dele e saíam dali glorificando a Deus. Preste atenção que aqui não vai ser diferente na vida desse paralítico. Logo no versículo 1 do capítulo 2 de Marcos, irá dizer assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. De início vai dizer, entrou outra vez. Esta é a primeira lição. Se alguém entra outra vez em algum lugar, é porque já esteve ali antes e foi bem recebido. Porque se alguém não é bem recebido em algum lugar, ele não vai entrar, não vai voltar. Porém, como Jesus foi bem recebido, ele voltou. Então a primeira lição é essa: sempre volte aonde você é bem recebido. Preste atenção, soube-se que estava em casa. A ideia que dá nesse texto é que a casa em que Jesus está é de Jesus. Só que, ao estudar, vemos que a casa em que Jesus está é de Simão Pedro. Preste atenção. A casa é de Simão Pedro e a multidão vem para ver Jesus. De novo, a casa é de Simão Pedro e a multidão vem para ver Jesus. Segunda lição, nós sempre devemos ir à casa para ver Jesus. Porque não é quem canta que vai te curar. Não é quem prega que vai te salvar. Não é quem está ali em adoração que vai te levar para os céus. Mas é Jesus. Então sempre devemos ir à casa para ver Jesus. Terceira lição. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Glória a Deus. Essa é a terceira lição. E anunciava-lhes a palavra. Tinha muitos dentro da casa. Tinha uma multidão de pessoas. Creio eu,
um modo de pensar, mas creio eu que a quantidade de pessoas que estavam lá era maior do que nos tempos de hoje estamos vivendo, nós vemos dentro da igreja. E não tinha louvores. Preste atenção. Está aqui na palavra. Não tinha cantor famoso. Não tinha pregador de nome. Não tinha flores espalhadas. Porém, tinha a palavra. Então o segredo de deixar uma casa cheia não é trazendo pregador famoso. Não é trazendo cantor famoso. Mas eles pregando a palavra. Porque o que salva não é pregador. O que liberta não é cantor. O que salva não é flores. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade, palavra, e a verdade vos libertará. Vamos para frente. Quarta lição. Versículo de número 3. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Preste atenção. Versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Glória a Deus. Vamos voltar um pouquinho no versículo de número 3, que diz assim: e vieram ter com ele conduzindo um paralítico. Quarta lição. O paralítico sou eu. Mas como assim, Gabriel? O paralítico sou eu. Simples. Todos nós somos paralíticos em alguma área da nossa vida. Posso citar? Pois bem. Tem gente que compra e não paga. Tem irmão que adora cobiçar a mulher do próximo. Tem irmãos que gostam de adulterar. Então todos nós somos paralíticos em alguma área da nossa vida. Então o paralítico sou eu. Mas Gabriel, aqui está escrito logo em seguida que ele veio trazido por 4 pessoas. Quem que é essas 4 pessoas? Vou dizer agora. 4 pessoas são Pai, Filho, Espírito Santo e a igreja curada. Tá, eu entendi que é Pai, Filho, o Espírito Santo. Mas por que igreja curada? Simples. Porque só mesmo sendo curada, para poder estar estendendo a mão para paralítico. Porque são pessoas que não se importam com vestes. São pessoas que entendem o propósito de Deus sobre suas vidas e não vão se importar se a pessoa tem dinheiro para lhe oferecer. Então, só mesmo sendo uma igreja curada para ter coragem de levantar paralítico. Vamos para frente. Versículo de número 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco deixaram um leito em que jazia o paralítico. Aqui nós vamos entender uma coisa. Por que é que o paralítico não conseguiu chegar até Jesus? Gabriel, mas aqui está óbvio. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Tá bom. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Interessante. Só que não foi por causa da multidão que não conseguiram chegar até Jesus. Mas Gabriel, você está mentindo, porque a Bíblia mesmo está dizendo, não, presta atenção. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. O que você está querendo dizer com isso, Gabriel? Simples. Que se existe alguém de um coração bom ali no meio, pode colocar qualquer cama com paralítico para dentro. Então não foi por causa da multidão que a cama não entrou. Foi por causa do coração da multidão. Porque se a multidão, apenas se tiver um coração bom, consegue colocar a cama com um paralítico para dentro. Então temos sempre que ter um coração bom para ajudar paralíticos.